Aquele excelente dia e mais um dia na Palavra de Deus. Estamos aqui com uma turma linda, gente. Que turma deliciosa. Um lugar lindo, né? Que vocês viram já aí. E trabalhando realmente a liderança do agro. Eu acredito verdadeiramente que o nosso país necessita disso. E o nosso trabalho é exatamente fazer a diferença nos lugares assim mais ricos que nós temos de prosperidade, de pessoas, de humanidade, né? Que tá ali direto com a natureza, tanta coisa que acontece. E nós estamos aqui nesse dia maravilhoso. Já vamos ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos para 1 Crônicas 28, que diz: quem aceita o propósito de Deus nunca caminha sozinho. Glória a Deus, né? Deus confia o propósito a quem está disposto. Davi reúne os líderes de Israel e Davi declara que quer construir o templo. Mas Deus declara que seu filho irá construir o templo. Salomão, então, é apresentado e escolhido para a missão. Davi entrega as instruções para a missão. Detalhadamente, Davi encoraja Salomão a ser forte, obediente, fiel a Deus. Deus conhece o coração de cada pessoa. Uma das coisas que a gente está trabalhando muito aqui é a questão da sucessão, né? A liderança que está passando para a próxima geração. O cuidado com a terra, o cuidado com a produção, né? O cuidado com isso e tornando isso atrativo, porque hoje a geração ela não vê mais atração nisso, né? Como antigamente. E hoje a gente tem trabalhado isso. E Davi, ele faz muito bem esse movimento de sucessão, né? Porque ele vai instruir, ele vai ajudar, ele vai preparar tudo para que Salomão construa aquilo que estava no coração dele. E o Senhor disse que era Salomão que ia fazer. Então o Espírito Santo fala conosco, traz discernimento e sabedoria nessa manhã. Então diz: então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes da tribo, os capitães das turmas que serviam o rei, os capitães dos milhares, os capitães de centenas, dos maiorais da fazenda, da possessão do rei, dos filhos. O Espírito Santo fala conosco, como também o eunuco, os varões e todo varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos, meus e povo meu. Em meu coração propus edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para os cabelos dos pés do nosso Deus. Tinha feito o preparo para edificar. Esse era o desejo de coração dele, né? Porém, Deus me disse: não edificarás a casa do meu nome, porque és um homem de guerra e derramaste muito sangue. Então, as mãos de Davi, o propósito de Davi era abrir terreno, era preparar a casa, né? Então, Davi derramou muito sangue, porque foi muita guerra ali, né? Derramaste muito sangue. E o Senhor, Deus de Israel, escolheu de toda a casa de meu pai para eternamente fosse o rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe e a casa do meu pai na casa de Judá. E os filhos do meu pai se agradou de mim e de fazer rei sobre todo Israel. E de todos os filhos, porque todos os filhos me deu o Senhor. Escolheu eles, filho Salomão, para sentar o trono do rei, o Senhor, sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a casa dos meus átrios, porque eu escolhi para filho, e eu serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, até preservar e cumprir os mandamentos que hoje juízo até os dias de hoje. Agora, pois, perante os seus olhos de todo Israel e congregação do Senhor, e perante os ouvidos dos nossos deuses, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, para que possuais essa boa terra e façais herdar os vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai, serve-o com um coração perfeito, com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, entende todas as imaginações dos nossos pensamentos. Se buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares a casa do santuário, esforça-te e faze a obra. E deu Davi a Salomão, seu filho, um risco de alpendre, e as suas casares, e suas tesourarias, seus cenáculos, as suas recâmaras de dentro, e também a casa do propiciatório. E também o risco de tudo quanto tinha ânimo, a saber, dos atos da casa do Senhor, de todas as câmaras ao redor, para o tesouro da casa de Deus, e para o tesouro das coisas sagradas, e as turmas dos sacerdotes, dos levitas, e toda a obra do ministério da casa do Senhor, e todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. O ouro deu, segundo o peso do ouro, para todos os utensílios, cada ministério, também a prata, e o peso, todos os utensílios de prata e espécies de serviço, e o peso dos castiçais de ouro, suas candeias,
de ouro, segundo o peso, cada castiçal, cada candeia. Também castiçais de prata, segundo o peso do castiçal de suas candeias. Segundo o uso de cada castiçal, também deu o ouro, o peso das mesas, das proposições para cada mesa da prata, das mesas de prata, e o puro, os garfos e as bacias para as cudelas, e para as taças de ouro, e para as taças do seu peso, e também para as taças de prata, e para as taças do seu peso, e o altar de incenso, o ouro purificado, o seu peso, e também para o modelo do carro, sabe, os querubins, e havia estender as asas para cobrir a arca do concerto do Senhor. Tudo isso, disse Davi, escrito me deram a entender o mandato do Senhor e a saber todas essas coisas, esse risco. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem de bom ânimo. Fazer a obra e não temas nem te apavores, porque o Senhor, meu Deus, Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens turma de sacerdote dos levitas para todos os ministérios da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra. Voluntários com sabedoria de todas as espécies de ministério, também todos os príncipes e todo o povo para os teus mandatos. Amém? Então, o que a gente tira de ensinamento aqui? Deus escolhe pessoas para cumprir propósitos. Salomão foi escolhido para construir o templo. Cada pessoa tem um chamado, né? Segundo, o coração é mais importante que a aparência. Deus conhece o nosso coração, a intenção do nosso coração. Terceiro, coragem é necessária para cumprir o propósito. Cumprir o propósito exige coragem. Deus dá a direção clara. Deus chama, Deus sustenta. Estou pronto para viver o propósito de Deus. Declara isso comigo. Estou pronto para viver o propósito de Deus. Estou pronto para viver o propósito de Deus. Amém. Glória a Deus. Que seu dia seja abençoado, querido. Que você possa sentir a presença de Deus em todas as esferas da tua vida hoje. Que o Espírito Santo esteja contigo e que a graça dele esteja com você. Fica com Jesus.